Mais sorte do que juízo. Você já com certeza ouviu essa frase em algum momento da sua vida. E isso resume basicamente o que foi o jogo de hoje. O importante é que a vitória veio e veio num momento importante pro time e pro torcedor. Vamos falar disso. Pra começar, eu queria dizer que esse vídeo não vai ser muito longo, tá, gente? Geralmente jogos em que a gente perde ou que joga muito mal, a tendência é que a gente faça vídeos maiores, então vou ser bem conciso, bem direto ao ponto. O Corinthians começou com aquele estilo Dorival, então eu nem vou me focar tanto na escalação, mas foi basicamente um 3-5-2, só que com peças diferentes. Dessa vez era o Ranieri de zagueiro ali pela esquerda, que tinha aquela transição de bloco que a gente já tá acostumado quando ele estava com a bola, enfim. Não vou perder tempo com isso. Aquele estilo Dorival de reinventar o arroz com feijão, é o que ele gosta de fazer. Ali no setor de meio de campo nós tínhamos Bidon, Maicon e Garro, o que tinha me empolgado bastante no começo porque, bom, pensa bem, Bidon e Garro podem jogar juntos, mas até então, seja por questão de lesão ou por impossibilidade, o Dorival não tinha colocado os dois. Dessa vez a gente teve a oportunidade de assisti-los, e eu confesso que no primeiro tempo, embora não tenha visto os dois interagindo tanto, no segundo tempo foi possível entender que essa dupla pode dar bons frutos futuramente pro Corinthians. Mas é isso, o Corinthians veio com essa escalação padrão, básica, e aí o jogo começa daquele jeito chato, é aquele jogo estudado, chato, vai pra cá, vai pra lá, até começar a ineficiência gigantesca do Corinthians, principalmente para finalizar a bola ali com o Yuri Alberto, tá? Pontos positivos do primeiro tempo. O Corinthians tinha bastante posse de bola, ficava mais com a bola e era mais agressivo do que o Atlético Mineiro, embora fosse um jogo mais estudado. Mas o que quer dizer essa posse de bola? Era uma posse de bola um pouco burra, porque o Corinthians ele não atacava. Quando atacava era ineficiente, então não surtiu tanto efeito, mas o importante é que o Corinthians, ao contrário do último jogo, ele foi superior e tentou jogar pelo menos. E isso foi bem possível de se visualizar, principalmente nos lances em que o Yuri Alberto perdeu. Então já vamos pro Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto é uma loteria. Quando ele joga, ou ele vira o Harry Kane, ou ele basicamente incorpora o Clodoaldo ou o Finazzi piorado. Foi muito ineficiente, principalmente em bolas de profundidade. A gente vai falar disso também. Mas é isso, o Corinthians tinha mais volume de jogo, era uma posse de bola mais defensiva, só que ali pela lateral esquerda, o Bidu e o Garro são muito bons. São grandes jogadores e eles jogaram muito bem o primeiro tempo. O Garro foi o jogo todo, tá? Jogou hoje o que a gente espera do Garro todos os jogos. Marcou muito bem quando precisava, quando tinha aquela saída rápida de jogo do Atlético Mineiro. E ao mesmo tempo, ele armava, criava, lançava, tabelava, tudo que a gente espera do Garro. E aí, num lance em que o Bidu, em profundidade, ali em tabela com o Garro, fez um cruzamento, claro que teve, obviamente, um desvio ali, um erro do zagueiro do Atlético Mineiro, mas a bola sobra pro Yuri. Pra mim, o Garro tava mais para aquela bola, embora fosse o pé ruim dele, não, o Garro é canhoto, mas eu acho que o Garro poderia pegar melhor aquela bola do que o Yuri, só que o Yuri, digamos assim, ele sabe chutar com a esquerda, né, quando ele tá bem, quando ele é o Harry Kane, quando ele vira o Finazzi ou o Clodoaldo, aí fica um pouco difícil, e ele tava um estilo Finazzi piorado nesse jogo, então ele finalizou, isolou a bola, chutou lá pra cima, péssima finalização, e o Roberto tava em choque no jogo. Aí depois disso também teve um lance, o Garro deu um lindo drible ali no zagueiro, tirou um, tirou dois, tocou pro Bidu, que cruzou, e aí dessa vez sobrou pro Maicon, que também isolou. O Memphis, totalmente desnecessário, eu não sei porque o Memphis tá nessa marra, mas o Memphis jogou muito mal. Na minha opinião, jogou muito mal. Ele deu uma linda assistência ali pro Yuri Alberto, do jeito que o Yuri Alberto gosta, aquela bola em profundidade. E o Yuri Alberto demorou pra finalizar, na minha opinião. Ele pegou a bola, adiantou um pouquinho, não sabia se chutava ou se não chutava. Quando chutou, resvalou, o goleiro defendeu, foi pra escanteio. Enfim, esse foi o primeiro tempo. O Corinthians tinha volume, mas era ineficiente no ataque. Ao contrário disso, o segundo tempo começou elétrico. Logo no começo do jogo, o Mateuzinho fez um lindo cruzamento e o Yuri Alberto novamente não chega, mas aí não vou culpar tanto ele também, né? Porque nem toda bola que o Yuri Alberto não alcança é culpa dele, embora a maioria seja. Logo em seguida teve o Vitor Hugo, se eu não me engano, do Atlético Mineiro, cabeceou no travessão. Ali já dava as caras de que o Corinthians iria pro ataque e poderia sofrer com contra-ataques. Então seria um jogo muito mais pegado do que foi o primeiro tempo, muito mais ativo do que foi o primeiro tempo. Dito e feito, aos 5 minutos, o Bidon faz uma linda jogada. O Bidon jogou muito bem. Como eu falei, eu tô muito empolgado com a dupla Bidon e Garro. Acho que eles podem jogar juntos. Pode surtir bastante efeito isso. Aí tá porque a gente tem um excelente volante que jogou muito. O Ranieri, eu vou falar do Ranieri já, tá? Mas ele jogou muito, então a segurança que o Ranieri traz pro time permite com que a gente tenha essa ousadia de deixar dois jogadores de criação de jogada, né, que foi o Bidon e o Garro, jogarem juntos. Embora o Bidon tenha jogado um pouco mais recuado,
mas eu gostei muito da performance do garoto nesse jogo, tá? O Bidon fez uma linha de jogada ali, tocou pro Garro. Eu confesso que, em momento algum, eu imaginei que o Maicon fosse fazer aquela finalização. O fato é que o Maicon chutou uma patada no gol, foi um golaço. Aquele Maicon que a gente vê esporadicamente, eu confesso que a última vez que eu vi o Maicon jogando bem como jogou nesse jogo, foi contra o Boca Juniors, acho que foi 2023. Então, assim, faz muito tempo que o Maicon não tem uma partida tão boa como fez hoje. Logo depois, o Memphis começou aquela perneta dele, ele perdeu um gol. Meu Deus, colocaram o Memphis na cara do gol. Ele simplesmente... Não dá pra entender o Memphis. Eu não sei por que ele tá com essa marra. O Memphis de 2024, aquele Memphis que jogou poucos meses, mas foi muito decisivo pro Corinthians, ele não existe esse ano. Até no Campeonato Paulista, pode falar, ele deu aquela pisadinha contra as porcadas, mas assim, o Memphis não tem atuado bem já tem um bom tempo. E quando atua, ele tá com uma marra que não é... Enfim... Tudo bem se você é um jogador marrento, tá? O Romário era assim, tá tudo certo. O problema é quando você é marrento e não entrega, né? Por um momento eu pensei aí que o Memphis seria substituído, e de fato foi, depois de ter perdido alguns gols, teve a substituição, o Dorival falou assim, pô, vou tirar o Garro não aguenta o jogo todo, saiu muito aplaudido o Garro, entrou o Rian, e entrou o Guinegão. Eu achei que ele ia tirar o Yuri Alberto, mas no fim das contas ele tirou o Memphis, que tava muito mal, deve ter, coitado, tá cansado, o Memphis tá muito cansado. Esse foi o jogo, se eu tiver que dar um destaque positivo, eu acho que, assim, eu gosto um pouco de fugir do óbvio, que eu poderia falar aqui que foi o Maicon, por ter feito o gol, e por ter sido o craque do jogo. Mas posso falar, eu gostei muito do Garro. O Garro, há muito tempo a gente não via ele atuando como ele atuou hoje, e isso me dá uma esperança a ponto de acreditar que o Corinthians, acho difícil, mas tentar beliscar uma pré-Libertadores aí. Espero que não belisque uma pré-Libertadores pra ser eliminado de forma vexatória como fez esse ano também. O Rani, agora vamos falar do Ranieri antes de eu dar o destaque negativo do jogo, tá? Se ele tivesse a capacidade de manter uma regularidade da maneira como ele joga por diversos jogos, é nível seleção. O Ranieri é um jogador muito versátil. Ele tem a capacidade de jogar em alto nível como primeiro volante, segundo volante, zagueiro e lateral. O zagueiro ali pela lateral. O problema é que ele não mantém uma regularidade. O Ranieri é nível seleção. E aí, pro destaque negativo, o Yuri se movimentou mal. Eu poderia colocar o Memphis, mas o Memphis saiu antes, então ele teve menos minutos de ruindade. Mas o Yuri jogou muito mal. Todas as chances que teve, ele desperdiçou. E já tem um bom tempo que o Yuri tá assim, né? Esse foi o pós-jogo de hoje. Espero que você tenha gostado. Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo. É importante. Eu vou trazer mais conteúdos, outros quadros aqui pro canal. Então já deixa o like aqui, compartilha aí com o seu amigo corintiano pra ajudar esse canal a crescer. Fechou? Muito obrigado e até o próximo pós-jogo.